Meghan Markle não recebeu uma carta de rejeição. Recebeu algo ainda mais frio. A Vogue britânica divulgou seu ranking de 2025, coroando discretamente a princesa Catherine como ícone global de estilo, enquanto não mencionou Meghan em nenhum momento. Nenhuma crítica, nenhuma explicação, apenas ausência. Nos círculos mais seletos da moda, o silêncio nunca é acidental. Ele sinaliza confiança, acesso e quem não se encaixa mais no ambiente. Enquanto Catherine era elevada com uma autoridade serena, a omissão de Meghan falou mais alto do que qualquer manchete. O que significa quando a influência ainda é tendência, mas o prestígio institucional desaparece? Continue lendo, porque essa decisão revela muito mais do que moda. A lista que mudou o cenário. No momento em que a lista foi divulgada, a reação não foi estrondosa, mas foi instantânea. Editores pararam para refletir. Estilistas releram os nomes. Os especialistas do setor perceberam que algo havia mudado mesmo antes das redes sociais se manifestarem. A Vogue britânica não divulgou o lançamento, nem o apresentou como um espetáculo. Simplesmente publicou sua lista inaugural dos mais bem vestidos e deixou que as implicações se propagassem por si mesmas. Essa descrição foi reveladora. Quando a Vogue age discretamente, é porque a mensagem se destina a pessoas que já sabem como ouvir. À primeira vista, a lista parecia familiar, elegância, bom gosto, influência, mas não se tratava de uma seleção de looks ou de um painel de inspiração da estação. A Vogue deixou claro, não se tratava de tendências, tratava-se de presença, das pessoas cujo estilo tem peso antes mesmo de uma palavra ser dita. Nesse sentido, a lista funcionou menos como um elogio e mais como um posicionamento, um mapa de quem importa agora e por quê. É por isso que listas como essa funcionam como ferramentas de controle de acesso. Elas não celebram o esforço, elas codificam a autoridade. A inclusão sinaliza confiança, a exclusão sinaliza algo mais complexo. A Vogue não explica suas escolhas porque não precisa. Na mídia de elite, explicações enfraquecem o poder. A lista existe para definir o contexto, não para justificá-lo, e o contexto foi definido com precisão. Os nomes apareceram intencionalmente, cada um reforçando uma vertente específica. Legado, descrição, alcance cultural. A sequência importava, o enquadramento importava, até mesmo a linguagem importava. A Vogue não estava convidando ao debate, estava estabelecendo regras. É aqui que a cultura é moldada sem correr atrás dela. É aqui que se pode confiar para perdurar. Por isso, as ausências impactaram mais do que as inclusões. Em uma lista elaborada para contabilizar a influência na moda, no cinema, na música e na cultura global, a ausência de alguns nomes não foi acidental. A Vogue não se esquece de pessoas influentes. Ela as filtra. A omissão não foi uma afronta, foi uma decisão. E decisões em instituições como a Vogue raramente são emocionais, são estratégicas. Foi nesse momento que o anúncio se transformou em interpretação. Porque uma vez que os leitores deixaram de lado as manchetes, a verdadeira questão surgiu. O que essa lista diz sobre acesso? Sobre quem ainda pertence ao círculo íntimo e quem já não o define? A Vogue não criticou, não esclareceu, simplesmente publicou e recuou. E ao fazer isso, lembrou a todos que observavam que o poder na moda não se anuncia. Ele prepara o ambiente, fecha a porta suavemente e deixa o silêncio fazer o resto. Então, se o silêncio era a mensagem, para quem exatamente a Vogue estava falando? E por que agora? Não pisque, porque o que vem a seguir vai te chocar. Coroada sem campanha, Catherine não chegou à lista da mesma forma que as outras. Ela não se misturou à multidão, não foi classificada entre seus pares, nem enquadrada como parte de um momento passageiro. Ela foi posicionada. À primeira vista, ficou claro que Catherine, princesa de Gales, não estava sendo comparada. Ela estava sendo destacada. No topo da lista, a Vogue não a tratou como uma participante da cultura da moda. Tratou-a como uma figura constante dentro dela. Essa distinção importa. A maioria das figuras em listas como essas é premiada por seu momento atual, um ano forte, um look viral, uma perspectiva inovadora. A posição de Catherine funcionou de forma diferente. Não havia qualquer sensação de competição, nenhuma sugestão de que ela tivesse superado os outros da maneira usual. Em vez disso, sua posição comunicava inevitabilidade. Ela não foi coroada porque fez campanha, evoluiu ou exigiu espaço. Ela foi coroada porque já havia se tornado uma figura estrutural. A linguagem usada pela Vogue reforçou essa mensagem. Chamá-la de influenciadora global ou eterna não tinha a ver com alcance ou relevância no sentido moderno. Essas palavras sinalizavam durabilidade,
permanência. Elas sugerem uma influência que não surge nem desaparece repentinamente, mas se acumula silenciosamente ao longo do tempo. A Vogue não estava elogiando uma temporada de boas escolhas. Estava reconhecendo uma aliança de longo prazo com instituições que valorizam a continuidade em detrimento do ruído. É por isso que Catherine não foi colocada ao lado de criadoras de tendências ou disruptoras digitais. A Vogue não a comparou a figuras cujo poder depende da visibilidade ou da reinvenção. Em vez disso, a posicionou conceitualmente ao lado de nomes consagrados, mulheres cuja influência sobreviveu a ciclos, manchetes e reações negativas. Figuras que não precisavam impor sua autoridade porque o sistema já a reconhecia. Nesse meio, Catherine não era a mais novata, ela era a sucessora natural. Seu histórico de estilo explica o porquê. A Vogue não priorizava a experimentação, mas sim a consistência, a fidelidade aos estilistas britânicos, uma relação equilibrada com a moda vintage e um instinto para o timing, em vez da busca por atenção. Catherine não sobrecarrega as marcas, ela as eleva com discrição. Uma única aparição pode mudar a trajetória de uma grife, não pelo espetáculo, mas pela confiança. Os estilistas não se preparam para controvérsias quando ela usa suas criações. Eles antecipam estabilidade. E estabilidade é a moeda que a Vogue mais valoriza quando pensa a longo prazo, especialmente agora. A moda, assim como a mídia, é volátil. Tendências se dissipam rapidamente. A influência se fragmenta com facilidade. Nesse contexto, Catherine representa algo raro, uma figura cuja presença acalma os mercados, em vez de abalá-los. A Vogue entende essa dinâmica intimamente. Seu papel não é apenas refletir a cultura, mas protegê-la dos excessos. O artigo apontou para o futuro, não apenas para o passado. A Vogue observou que a influência de Catarina deverá crescer, principalmente à medida que seu papel formal dentro da monarquia se expandir. Essa projeção é crucial. Ela mostra que a Vogue não está reagindo a quem ela é agora, mas investindo em quem ela está se tornando. Poucas figuras recebem essa confiança. É aqui que o reconhecimento se transforma em confiança institucional. A Vogue não apenas reconheceu o impacto de Catarina, como também se alinhou com sua futura autoridade. Essa aliança não é sentimental, é estratégica. Ela sinaliza que o poder de Catherine não depende de validação constante. Está inserido em sistemas que se movem de forma lenta, deliberada e decisiva. Quando os leitores assimilaram essa perspectiva, a mensagem já era inconfundível. Catherine não venceu o momento, ela o transcendeu. E ao fazer isso, revelou como a Vogue mede a verdadeira influência. Não por quem fala mais alto, mas por quem a instituição está disposta a apoiar quando o ruído diminui. Mas, se a influência se resume a legado e não a volume, quem realmente controla o futuro da moda? Continue assistindo para descobrir. A economia do efeito Kate. A moda não reagiu quando Catherine se mudou. Ela se recalibrou. Lojistas monitoraram seus estoques. Designers acompanharam o fluxo de clientes. Analistas observaram o momento oportuno. Quando Catherine, princesa de Gales, aparece em público, o impacto não é emocional nem especulativo. É mensurável. As vendas disparam. Listas de espera se formam. Marcas menores experimentam uma visibilidade instantânea que normalmente levaria anos para ser construída. Isso não é admiração, é comportamento de mercado. E os mercados não reagem ao simbolismo a menos que haja substância por trás dele. O chamado efeito Kate funciona como uma alavanca econômica. Uma única roupa pode impulsionar uma marca do reconhecimento de nicho para a demanda do público em geral. Os cronogramas de produção mudam, o interesse em exportações aumenta. As buscas digitais disparam em padrões que podem ser diretamente atribuídos a uma única aparição. Isso não é coincidência e não é apenas hype. É a união da consistência com a credibilidade. A principal diferença reside na confiabilidade. Catherine não gera picos imprevisíveis de atenção. Ela gera confiança. As marcas não se preocupam com reações negativas ou volatilidade. Elas antecipam um retorno constante. Essa distinção é exatamente como a Vogue avalia a influência, não por meio de aplausos, mas por meio de sistemas. A Vogue não pergunta quem é o mais comentado da semana. Ela pergunta cuja presença gera impactos em designers, varejistas, instituições culturais e parcerias de longo prazo. Neste contexto, influência não se resume a volume, mas sim a poder de influência. E o poder de influência só funciona quando se pode confiar que ele se repetirá sem desmoronar. É aqui que a descrição se torna valiosa. Catherine
não aparece em todos os lugares. Ela não dilui sua presença em inúmeras plataformas ou parcerias. Cada aparição permanece rara, o suficiente para ser relevante, controlada o bastante para transmitir segurança. A Vogue entende a economia da escassez. Visibilidade ilimitada banaliza o impacto. A discrição o preserva. É por isso que a influência de Catherine se multiplica em vez de explodir. Ela não precisa lembrar o público de sua existência. O sistema faz isso por ela. Do ponto de vista financeiro, isso a torna excepcionalmente atraente para instituições. Inclusive a Vogue. Revistas como a Vogue não se limitam a documentar a moda. Elas salvaguardam sua hierarquia. Sabem quais figuras estabilizam o ecossistema e quais o desestabilizam de forma imprevisível. Estabilidade não significa monotonia, significa confiabilidade. Em climas culturais incertos, figuras confiáveis se tornam âncoras. Catherine funciona como uma só. O ponto crucial aqui é que essa influência econômica opera sem negociação. Catherine não anuncia colaborações, nem exige resultados. Ela não enquadra suas aparições como estratégia. O mercado reage de forma independente. Essa autonomia é o que torna o efeito crível. Quando a influência exige explicações, ela enfraquece. Quando opera discretamente, ela se fortalece. É por isso que a decisão da Vogue não foi sentimental, foi analítica. A Vogue não promoveu Catherine por admirá-la. Isso a alçou ao estrelato, porque ela reduz riscos. No mundo da moda, isso não tem preço. As marcas não querem apenas atenção. Elas querem a garantia de que essa atenção não se tornará volátil. Catherine oferece essa garantia fazendo menos, não mais. E é aqui que o dinheiro se conecta à lógica editorial. As listas da Vogue não são concursos de popularidade, são previsões. Elas refletem quem a Vogue acredita que continuará a influenciar o mercado daqui a alguns anos, não quem está no auge hoje. O impacto econômico de Catherine sinaliza durabilidade. A influência dela não está ligada a ciclos de controvérsia ou reinvenção constante. Ela está intrínseca a instituições que recompensam a paciência. Ao reconhecer que a Vogue não estava simplesmente documentando o efeito Kate, mas sim se alinhando a ele, ficou claro que, quando uma instituição opta pela estabilidade em vez do espetáculo, está fazendo uma aposta a longo prazo. E nos cálculos da Vogue, Catherine continua sendo um dos investimentos mais seguros e sólidos em influência cultural moderna. Mas, quando a lista se expandiu e os holofotes se ampliaram, por que Meghan Markle desapareceu repentinamente? E o que essa ausência realmente sinalizou? Continue lendo. 55 nomes e um silêncio. Quando a segunda lista foi divulgada, não havia mais espaço para dúvidas. Não se tratava de um ranking restrito e exclusivo, onde a ausência de um nome pudesse ser justificada como uma escolha editorial ou falta de espaço. Era uma lista abrangente com 55 nomes. Atores, designers, músicos, figuras influentes da cultura. A Vogue britânica garantiu que nenhum nicho fosse deixado de fora. E é exatamente por isso que o silêncio foi tão impactante. A lista parecia uma convocação de influências modernas. Amal Clooney é elogiada por sua dedicação a um estilo único e inconfundível. Músicos são reconhecidos por moldar não apenas o som, mas também a cultura visual. Atores são celebrados por sua confiança, excentricidade e ousadia. Até mesmo os homens ganharam espaço, cada um enquadrado com propósito. Todos tinham um papel. Todos tinham um motivo para estar ali. Cada nome vinha acompanhado de um contexto, e Meghan Markle ainda não estava na lista. Nesse ponto, deixou de ser uma curiosidade fashion e se tornou algo completamente diferente. Não se tratava de a Vogue simplesmente ignorá-la. A Vogue não ignora números do perfil dela. A Vogue decidiu que ela não se encaixava mais na definição que serviu de base para a lista. Na mídia de elite, essa distinção importa. Ser esquecida é raro, ser excluída é deliberado. Listas como essa não medem popularidade, elas medem clareza. Quem você é agora? O que você representa? Qual nicho você ocupa sem precisar explicar? Cada nome naquela lista respondeu a essas perguntas de forma clara. É por isso que estavam lá. A ausência de Meghan sugeriu algo que a Vogue não deixou claro, mas não precisava. Seja lá o que ela represente neste momento, a revista não a considerou uma autoridade cultural. E a Vogue nunca explicou a omissão. Não foi hesitação, foi confiança. Instituições como a Vogue não publicam notas de rodapé para decisões já tomadas internamente. O silêncio é a forma como comunicam a sua decisão final
sem dar margem a negociações. Uma declaração teria amenizado o impacto. O silêncio o tornou ainda mais forte. Nos círculos da moda e da mídia, a mensagem foi recebida imediatamente. A inclusão em listas como essa não é apenas simbólica. Ela afeta convites, colaborações e acesso. Define quem recebe a confiança para parcerias de longo prazo e quem é visto como imprevisível. A escolha discreta da Vogue sinalizou que a incerteza havia entrado na equação. O que tornou a omissão ainda mais impactante foi a abrangência da lista. Não se tratava de gosto pessoal ou viés editorial. A Vogue representava quase todos os aspectos da cultura moderna, o que significa que a ausência não foi acidental. Foi uma questão de definição. Meghan não foi deixada de fora por falta de visibilidade. Ela foi deixada de fora porque a Vogue não conseguiu ou não quis definir sua influência de uma maneira que se encaixasse no contexto. E quando isso acontece, as consequências chegam silenciosamente. Não da noite para o dia, não publicamente, mas gradualmente. Outros formadores de opinião percebem. Editores captam as tendências, os convites diminuem, o apoio se torna condicional. Em setores construídos sobre alinhamento, a incerteza é custosa. A lista não atacou, não criticou. A Vogue sequer reconheceu a lacuna. Simplesmente seguiu em frente como se a sala estivesse completa. E foi isso que tornou o silêncio tão pesado. Porque em mundos governados pelo acesso, ser ignorado não é neutro. É um sinal de que algo mudou e que a porta não se fechou com força. Ela apenas parou de se abrir. Então, quando a influência deixa de abrir portas, será que Meghan Markle tentou forçá-las? Continue assistindo para descobrir. Quando o controle se torna o problema, as coisas não desmoronam por causa do silêncio. As coisas mudaram no momento em que Meghan Markle tentou retomar o controle da situação em seus próprios termos. De acordo com diversas fontes do setor, ela não esperou que a Vogue britânica a procurasse. Ela entrou em contato, mas o que se seguiu não foi uma conversa editorial padrão. Foi uma lista de condições. Fontes afirmam que o pedido não foi sutil. Uma matéria completa, destaque na revista, aprovação das imagens, aprovação das citações, aprovação da narrativa final, sem colaboração, controle. Na prática, isso significava que a Vogue forneceria a plataforma, enquanto Meghan decidiria a história. E foi aí que a porta parou de se abrir silenciosamente. A Vogue trabalha com mulheres poderosas todos os anos, chefes de Estado, ícones culturais, gigantes da indústria. Nenhuma delas dita a autoridade editorial. Essa autoridade é a moeda corrente da revista. Uma vez que ela é cedida, a Vogue deixa de ser a Vogue. Ela se torna um outdoor. E pessoas de dentro da revista são claras. A Vogue não opera dessa forma, especialmente quando a imagem de uma figura pública se torna controversa. Não se tratava de ambição. Ambição é o que se espera. O que causou estranheza foi a sensação de privilégio, a impressão de que o acesso era presumido, não conquistado, que o papel da revista seria executar, não interpretar. Na mídia de moda de elite, esse tom importa mais do que o próprio pedido, porque o poder nesses espaços é silencioso e compartilhado apenas com aqueles que entendem o equilíbrio. Não houve consequências dramáticas, nem vazamento de e-mails, nem rejeição pública. A Vogue recusou educadamente, com firmeza, e seguiu em frente. Neste mundo, esse tipo de resposta diz muito. Um não enfático gera uma narrativa. Um não silencioso encerra o processo e as consequências não param por aí. Quando a Vogue se afasta, outros percebem. Editores comentam, stylists notam. Os convites diminuem, não por punição, mas porque a confiança foi abalada. Instituições não gostam de incerteza. E quando uma figura insiste em controlar cada enquadramento, cada palavra, cada resultado, isso sinaliza risco. Houve um tempo em que a presença de Meghan parecia intrigante, nova, imprevisível. A moda prospera nesse tipo de mistério, mas o mistério depende da distância. Com o tempo, a mensagem tornou-se familiar, cuidadosamente controlada, repetida. Cada aparição parecia planejada para corrigir a percepção, em vez de ser criada. E a moda não recompensa o esforço visível. Ela recompensa o esforço que desaparece. A Vogue, acima de tudo, protege sua credibilidade. Ela não reconstrói imagens. Ela não arbitra reputações. Ela documenta a influência onde acredita que ela ainda existe, de forma clara, confiante e sem negociação. Diante de um pedido que confundia esses limites, a resposta foi simples, sem anúncio, sem explicação, apenas ausência. E essa ausência não se devia à hostilidade, mas
sim à transgressão de limites. A Vogue não precisava de Meghan Markle para que a lista funcionasse. A lista funcionava sem ela. É a essa realidade que as instituições reagem. Não à pressão, não à visibilidade, mas à estabilidade. Quando se entende isso, o padrão fica claro. A questão não era a rejeição, mas sim a recalibração. A Vogue optou por proteger sua autoridade em vez de ceder às demandas que a desafiavam. E ao fazer isso, enviou uma mensagem que não precisava ser dita, porque na moda e no poder, o controle não é reivindicado, é concedido, e no momento em que você tenta tomá-lo, o acesso começa a desaparecer sem nunca dizer adeus. Mas quando a visibilidade continua a crescer, enquanto a influência continua a diminuir, o que acontece a seguir? Não pisque, porque o que vem a seguir vai te chocar. Mistério perdido, exposição conquistada. Para Meghan Markle, a visibilidade não diminuiu depois de se afastar da família real. A situação acelerou. Entrevistas se sucederam, declarações se sucederam, aparições cuidadosamente planejadas, mensagens polidas e explicações repetidas tornaram-se a norma. De fora parecia um impulso. Dentro dos círculos da moda e da mídia de elite, a percepção era bem diferente. Quanto mais presente ela se tornava, mais tênue sua influência parecia. A moda não recompensa a frequência, ela recompensa a discrição. Foi aí que a mudança aconteceu. Cada aparição importante de Meghan vinha com um contexto já definido. Motivo explicado, narrativa esclarecida, intenção explicitada. Nada foi deixado para interpretação. E na moda isso é fatal. Editores, estilistas e formadores de opinião não querem que lhes digam o que sentir. Eles querem espaço para decidir por si mesmos. Quando uma figura pública controla todos os ângulos, todas as palavras, todas as imagens, não há mais mistério a ser explorado. Compare isso com Catherine. Ela aparece menos, fala menos, explica quase nada e por isso, cada aparição tem um impacto maior. O silêncio ao seu redor cria peso. A ausência entre os momentos aumenta a expectativa. A presença de Meghan, em comparação, tornou-se contínua, familiar, previsível. Essa previsibilidade importa. Quando os editores sabem exatamente o que uma matéria vai dizer antes mesmo de ser escrita, o interesse diminui. Quando o tom, a mensagem e a abordagem de uma figura pública param de evoluir, a curiosidade se evapora. Com o tempo, as aparições de Meghan deixaram de parecer orgânicas e passaram a parecer controladas. Não eram momentos espontâneos, mas declarações programadas, não eventos culturais, mas comunicados controlados. É aqui que a Vogue britânica recua discretamente. A Vogue prospera na distância. Ela não busca proximidade, não precisa de acesso constante para validar sua influência. Aliás, a Vogue sempre preferiu figuras que pudesse abordar seletivamente, não figuras que aparecem em todos os lugares ao mesmo tempo. A escassez cria autoridade, a saturação a enfraquece. É por isso que a Vogue não recompensa o esforço visível. Ela recompensa o esforço que se transforma em confiança. Quando tudo parece intencional, a ilusão de naturalidade se desfaz. E quando essa ilusão se quebra, a moda perde o interesse rapidamente. A história de Meghan também se tornou repetitiva. Plataformas diferentes, mesmos temas, entrevistas diferentes, mesma abordagem. Com o tempo, a narrativa parou de se expandir, passou a girar em círculos. E nos círculos da moda de elite, a repetição sinaliza a erosão, não crescimento. Não se trata de popularidade, trata-se de durabilidade. A Vogue não busca figuras que dominem as manchetes por uma temporada. Busca figuras que possam se manter discretamente dentro da cultura sem precisar de reforço constante. Catherine faz isso instintivamente. Meghan, cada vez menos. O resultado não foi uma rejeição pública. Foi algo mais prejudicial. Um arrefecimento gradual, menos convites, menos interesse editorial. Silêncio onde antes reinava o entusiasmo. Não porque Meghan tenha desaparecido, mas porque se tornou demasiado visível para continuar a ser interessante. Essa é a verdade incômoda. A exposição não restaurou o mistério, substituiu-o, e quando o mistério se vai, mesmo as plataformas mais poderosas deixam de se envolver, não contestam. Eles não explicam, simplesmente desviam a atenção. E é aí que os problemas de imagem deixam de ser uma questão de percepção e passam a ser estruturais. A vida fora da instituição. A liberdade deveria ser o ponto de virada. Afastar-se dos deveres reais foi apresentada como independência, controle e oportunidade nos próprios termos de Meghan Markle, e a princípio pareceu convincente. Entrevistas de alto nível, grandes contratos com a mídia, atenção global garantida, mas com o passar do tempo, algo se tornou mais difícil de ignorar.
Fora da instituição, o peso do legado começou a se fazer sentir. A fase pós-realeza trouxe grandes promessas, plataformas de streaming, contratos de produção, parcerias exclusivas. No papel, parecia que o poder de barganha simplesmente havia mudado de mãos. Na realidade, os retornos começaram a diminuir. Projetos lançados com enorme expectativa lutaram para manter o ritmo. A audiência disparou no início, para depois cair. A cobertura da mídia tornou-se menos festiva e mais cautelosa. Manchetes antes vistas como revelações importantes passaram a ser, aos poucos, questionadoras. Ao mesmo tempo, os relacionamentos esfriaram. Convites que antes eram automáticos passaram a ser condicionados. Quando chegavam, o apoio deixou de ser presumido e passou a ser negociado. Nos círculos da elite, essa mudança é importante. Influência que precisa de reforço constante é influência que está enfraquecendo. Quando as instituições percebem incerteza, elas hesitam, observam, muitas vezes recuam. A verdade incômoda é esta: grande parte da autoridade inicial de Meghan não existia isoladamente. Ela emanava da proximidade com a coroa, dos títulos, do simbolismo, do acesso, dos séculos de poder institucional que os sustentavam. Uma vez que essa ligação foi cortada, a rede de segurança desapareceu. Cada movimento exigia mais explicações. Cada projeto acarretava mais riscos. Fora da monarquia, nada absorvia o impacto em seu nome. Compare isso com Catarina. Ela não anuncia parcerias nem explica seu posicionamento. A instituição trabalha silenciosamente ao seu redor. O apoio não é condicional, é estrutural. Ela se beneficia de um sistema projetado para proteger a continuidade, não para amplificar conflitos. Meghan, por outro lado, entrou em um ecossistema onde a atenção é intensa, mas a lealdade é frágil. Os contratos com a mídia tornaram essa lacuna mais evidente. A atenção veio facilmente, o apoio não. As plataformas estavam dispostas a dar destaque a Meghan, mas muito menos dispostas a defendê-la a longo prazo. Quando a controvérsia surgiu, o apoio diminuiu. O silêncio substituiu o entusiasmo. Essa mudança não foi acidental. Corporações como casas de moda e revistas não investem emocionalmente. Elas investem estrategicamente. E a estratégia favorece a estabilidade. É aqui que a ideia de liberdade se complica. Liberdade significava escolha, mas também significava exposição. Sem a instituição, cada decisão recaía diretamente sobre Meghan. Não havia amortecedor, nenhuma tradição para absorver reações negativas, nenhuma hierarquia para dar peso quando o ímpeto diminuísse. A independência trouxe visibilidade, mas também isolamento. E o isolamento é perigoso em setores que funcionam em rede. Influência não se resume a talento ou ambição. Trata-se de alinhamento. Quem permanece ao seu lado quando o interesse esfria? Quem se beneficia do seu sucesso? Quem perde se você cair? Dentro da monarquia, essas respostas são fixas. Fora desse contexto, as coisas mudam rapidamente. Não se trata de arrependimento, mas sim de influência. Meghan fez uma escolha pessoal, mas as consequências foram sistêmicas. As instituições não respondem à intenção, mas sim à estrutura. Ao se afastar, ela não deixou apenas um cargo, mas sim uma estrutura que silenciosamente multiplicou seu poder. Essa é a realidade que a Vogue, os veículos de comunicação e os formadores de opinião cultural percebem claramente. A liberdade criou espaço, mas também revelou o peso que a instituição carregava o tempo todo. E uma vez que esse peso desapareceu, o desequilíbrio tornou-se impossível de esconder. Então, quando a atenção está por toda parte, mas o favoritismo não, o que realmente decide quem permanece dentro do círculo? Continue lendo. Favoritismo versus atenção. A atenção é estridente, e Meghan Markle ainda a gera sem esforço. Seu nome vira tendência, manchetes a seguem, vídeos circulam em minutos. Mas a atenção nunca foi a moeda final na moda e na mídia de elite. Favor é tudo, e o favor decide quem mantém o acesso quando a polêmica diminui. Essa distinção explica tudo o que a Vogue acabou de fazer. Instituições como a Vogue britânica não correm atrás de manchetes. Elas protegem a autoridade. Aliam-se a figuras que não exigem explicações, gerenciamento de crises ou recalibração constante. A Vogue não precisa de volatilidade, ela precisa de estabilidade. E a estabilidade vem do favor, não da atenção. É aí que Catherine se encaixa perfeitamente. Veículos de comunicação que a destacam frequentemente herdam as consequências, as reações negativas, os pedidos de esclarecimento e os ciclos de repercussão que se estendem muito além da matéria original. A atenção se aglomera, mas a simpatia hesita. E quando as instituições hesitam, elas recuam discretamente,
em vez de arriscar a fadiga da associação. Esse foi o cálculo que a Vogue fez. A Vogue não precisava defender Catherine, nem criticar Meghan. Não precisava se explicar. Simplesmente se aliou à figura que não exige explicações. É assim que o favoritismo funciona. Ele se move silenciosamente, escolhe o que parece seguro para apoiar daqui a alguns anos, não o que domina as conversas desta semana. Meghan ainda mantém visibilidade. Isso é inegável. Mas a visibilidade por si só não se converte em confiança institucional. A Vogue não está interessada em gerenciar narrativas ou negociar termos. Ela prefere figuras cuja presença fortaleça sua credibilidade sem esforço. Catherine faz isso operando dentro de sistemas que absorvem a pressão e se movem lentamente. Meghan desafia os sistemas publicamente, e as instituições raramente recompensam isso com favores. É por isso que o contraste parece tão nítido. Uma mulher permite que as instituições falem por ela, a outra fala constantemente por si mesma. Uma se beneficia de estruturas que amortecem os riscos, a outra arca com as consequências diretamente. A Vogue não criou esse desequilíbrio, ela o reconheceu, e o reconhecimento não foi estridente, foi preciso. Ao coroar Catherine e permanecer em silêncio sobre Meghan, a Vogue esclareceu onde reside o poder atualmente. Não com quem monopoliza a atenção, mas com quem minimiza os riscos. Não com quem exige espaço, mas com quem se integra perfeitamente ao ambiente. É esse o ponto que muitos não percebem. A Vogue não estava julgando personalidade ou ambição. Estava fazendo uma escolha institucional. E escolhas institucionais não são emocionais, são protetivas. Meghan não perdeu atenção. Ela perdeu prestígio. Catherine não ganhou manchetes. Ela manteve a confiança. E na moda e na mídia de elite, a confiança sempre sobrevive às tendências. Então, o que você acha? A Vogue escolheu Catherine pela estabilidade, em vez da atenção de Meghan, porque as instituições valorizam mais a segurança do que a influência. Gostaríamos de saber sua opinião.